Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tem compaixão da multidão, porque faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Caso os despeça em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém saciar esses de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Responderam: 7. Então ordenou à multidão que se assentassem no chão. Tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem à multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Todos comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram foram recolhidas 7 alcofas. Os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. As Escrituras para nós é um presente. Da parte de Deus, para nós termos entendimento da vontade dEle para com as nossas vidas, para nos guiar na terra e poder nos dar direcionamento. Nós sabemos que as coisas que estão escritas, elas nos mostram ensinamentos práticos para o nosso dia a dia, conta-nos fatos que ocorreram com pessoas que são semelhantes a nós, no sentido literal da semelhança. Eu estou pensando no crescimento espiritual, eu estou pensando na maneira de aprender, servir a Deus, eu estou pensando em ou tropeçar e se colocar de pé, ser uma pessoa que busca melhorar e, acima de tudo, crescer em relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso. As Escrituras, elas nos fornecem condições de sermos homens e mulheres que estão melhorando na sua postura espiritual diante de Deus. E nós vemos dentro do Novo Testamento o Senhor, Ele abrindo portas especiais, porque os registros da história de Jesus são registros tremendos de transformações, de situações, de mudança radical, de mentalidade, mudança radical de situações no mundo físico, nas coisas que para nós são corriqueiras, as coisas que nós estamos habituados, mudando situações de uma maneira sobrenatural, para que o nome de Deus seja glorificado, e demonstração de poder, para que nós cresçamos em fé, para que a gente acredite mais ainda do que nós estamos crendo. Então a palavra de Deus, ela tem toda essa virtude de transformar nossos corações, de transformar a nossa mente, de modificar a nossa visão, de fazer com que a nossa visão ela não esteja limitada apenas às coisas da terra, às coisas que para nós somos comuns, muito comuns, né? Aquilo que nós estamos habituados, aquilo, irmãos, que a gente conhece. Deus, Ele quer modificar muitas coisas, e a palavra de Deus, ela faz isso, ela modifica muitas coisas para que a gente possa exercer a vontade de Deus, para que a gente possa se mover no poder do reino, porque o reino, quando ele chega, e eu estou falando de qual reino? Eu estou falando do reino de Deus, eu estou falando do reino dos céus, eu estou falando daquilo que Jesus veio estabelecer. O reino vem mudar a realidade das pessoas, porque é isso que o reino faz. O reino mudou a minha realidade, o reino mudou a realidade de vocês, e ele vai mudar a realidade de todas aquelas pessoas que permitirem
que o reino venha mudar a sua vida. Então nós acabamos de ler um trecho bíblico importante no livro de Marcos, aonde mostra Jesus caminhando com seus discípulos e arrebanhando pessoas, para que essas pessoas possam entender a vontade de Deus. Então a gente começa lendo, sabendo que uma grande multidão, ela se ajuntou para poder ouvir Jesus falar. Falar sobre o quê? Sobre o reino. O homem e a mulher têm sede das coisas de Deus. Nós vivemos numa época que as pessoas, elas estão buscando muito o sobrenatural. E quando eu falo do sobrenatural, as coisas que estão além do nosso mundo, só que as pessoas hoje em dia estão buscando de uma forma equivocada e errada. Elas estão buscando o sobrenatural nas trevas, nas coisas corriqueiras, nas coisas do inimigo. As pessoas, elas estão se preocupando com o sobrenatural, mas o sobrenatural que elas estão buscando não é o sobrenatural que vem da parte de Deus. E muitas pessoas estão sendo prejudicadas, ou seja, irmãos, estão se afastando de Deus em vez de se aproximar. Em vez, irmãos, deles entrarem na luz divina, eles estão mergulhando nas trevas proporcionadas pelo diabo, que também trabalha no sobrenatural. Mas de que maneira ele trabalha no sobrenatural? Para corromper os corações, para fazer com que as pessoas se distanciem de Deus, para fazer com que as pessoas, irmãos, vão de um abismo ao outro, caindo, para que elas não tenham volta, ou seja, para que elas não possam ser restauradas, porque o inimigo de nossas almas, o nosso arqui-inimigo, aquele que é o anti-Deus e aquele é o que é anti-eu e vocês, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, segundo Gênesis 1:26, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então o nosso arqui-inimigo, Satanás, ele é contra Deus, mas também ele é contra nós, porque toda vez que ele olha para nós, ele vê quem? Ele vê a pessoa do Deus Todo-Poderoso, e ele tem raiva, porque tudo aquilo que ele quis ser e ele não foi, nós somos sem pedirmos, porque eu não pedi para ser imagem e semelhança de Deus, mas Deus decidiu me criar assim. O meu pai Adão, a minha mãe Eva, foram criados em quê? Irmãos, a imagem e semelhança de Deus, e eles tiveram a capacidade de retransmitir para os seus filhos, de fazerem outros filhos a imagem e semelhança deles, que é no seu original a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então o diabo tem raiva das pessoas, ele quer destruí-las, ele quer acabar com elas, porque, irmãos, ele odeia Deus e depois ele odeia toda a criação e ele odeia a gente, porque a gente a gente é semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Então ele faz com que as pessoas se mergulhem nas trevas. Então nós vivemos uma época em que as pessoas estão buscando o sobrenatural de uma forma errada. E como essas pessoas podem encontrar o sobrenatural da forma correta? Através da palavra de Deus, através da minha vida, através da vida de cada um de vocês, porque Deus tem colocado na nossa vida quem? A presença do Espírito Santo. Nós somos detentores da glória de Deus, o Espírito de Deus habita na nossa vida, e com o Espírito de Deus habitando na nossa vida, nós espelhamos a glória de Deus. Está escrito que de glória em glória nós refletimos a imagem de Cristo. As pessoas precisam enxergar Jesus, a luz que vem de Jesus, para que elas possam sair das trevas e vir para a luz. E isso só ocorre se eu e vocês estivermos em comunhão com Deus, se a glória de Deus estiver na nossa vida e ela começar a transbordar, nós possamos ser como um copo, aleluia, que estava vazio ou cheio das coisas ruins e foi esvaziado das coisas ruins, e a glória começou a encher numa forma tal que veio substituir aquilo que era ruim e transbordar ainda de coisas boas que vêm do céu, ou seja, a presença de Deus. Que nós sejamos como esse copo que está transbordando de glória, e vem essa glória ir de encontro a quem está necessitado. E Jesus, irmãos, aqui nos evangelhos se mostra aquela pessoa que veio resgatar quem estava perdido. Então Jesus, irmãos, ele começa a ministrar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Deus tem um projeto, um propósito na sua vida. Ele quer transformar você, ele quer transformar a sua casa, ele quer transformar a sua mente, ele quer te dar algo muito especial, que é a salvação. As outras coisas ele vai acrescentar, se você caminhar com ele, devido à sua necessidade, ele vai supri-las, mas Deus quer mudar a sua história pessoal. E aí Jesus está pregando a palavra, e o pessoal com sede, a Bíblia diz que se ajunta uma grande multidão, e vai ouvindo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Romanos 10:17. Nós vamos ouvindo a palavra, e aí a gente vai sendo o quê? Transformado. A gente vai ouvindo a palavra, e a gente vai sendo o quê, irmão? Limpo. A gente vai ouvindo a palavra, e a palavra vai fazendo com que a nossa mente comece a ser uma mente
do céu. Porque qual é o desejo do Senhor? Que a gente tenha uma mente do céu. Por que do céu? Porque é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos morar na eternidade. Jesus falou: eu vou preparar lugar para vocês. João 14, 2. E quando eu preparar, eu vou voltar para vos levar, para que onde eu esteja, vocês possam estar também. Então Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar num projeto especial. Qual foi o primeiro projeto de Jesus? Vir para morrer no nosso lugar. Para nos trazer o quê? A salvação. Para poder, irmão, trocar conosco. Para fazer o que a gente conhece como morte substitutiva. Em outras palavras, a morte vicária. Jesus, ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio trocar de lugar conosco. Ele veio nos representar diante de Deus. Ele veio, irmãos, sofrer a punição que nós deveríamos ter. Mas ele trocou de lugar. E a nossa punição foi transferida para ele. E a justiça dele foi transferida para nós. Então, a primeira vinda, o momento que Jesus veio, o momento que ele encarnou, que ele se tornou carne para ser o representante da humanidade, no momento que ele veio para cá, ele veio nos desligar de Adão. E quando eu falo desligar de Adão, é no sentido pecaminoso, no sentido de queda, de distância de Deus. Nós éramos distantes porque nós estávamos ligados ao pecado original, ao pecado de Adão, ao erro de Adão. Mas Jesus, ele veio nos substituir. Ele veio nos desligar de Adão e religar a Deus através dele. Ou seja, o caminho que estava fechado foi reaberto. O caminho, irmão, que nós não poderíamos trilhar porque nós não tínhamos condição de trilhá-lo, Jesus abriu para nós. Ele fez a ponte e fez com que o abismo que nos separava de Deus, ele fosse extinto. Ele colocou a cruz como uma ponte para que a gente pudesse e possamos, na verdade, e continuemos a andar em direção a Deus, porque o Senhor, ele quis mudar a nossa história. Ele quis dar-nos a oportunidade de poder sermos íntimos de Deus. Ele veio fazer isso da primeira vez. E da segunda vez, ou o seu retorno, o que ele vai vir fazer, irmão? Ele vai nos levar, ele vai vir para nos buscar. Ele não vai vir para morrer novamente, ele vai vir para buscar o seu povo, aqueles que ele arrebanhou, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele, irmãos, decidiu que vai estar com ele na eternidade. E ele decidiu isso desde a fundação dos séculos. Ele tem algo maravilhoso. Então, quando Jesus retornar, é para nos levar para estar diante dele. Mas antes dele fazer isso, o que ele está fazendo? Ministrando a palavra. Ele começou aqui em Jerusalém, começou lá na Galileia, ele começou ali no país de Israel, ele começou a ministrar a palavra. E, irmãos, ele foi para o lado de Deus. Ele está aceitado à direita do Deus Todo-Poderoso, mas incumbiu a igreja de dar continuidade. Obrigado, Edson. Ele incumbiu a igreja de dar continuidade ao seu grande legado, essa herança de transformação para as pessoas. Mas aqui o que a gente lê? Jesus arrebanhando, Jesus ministrando, Jesus abençoando pessoas. Primeiramente, espiritual, falando do amor, trazendo para as pessoas consciência de que elas precisam ser próximas de Deus, falando para elas que elas precisam se arrepender, ajudando elas a compreender aquilo que o inimigo não quer que elas compreendam, né? Em 2 Coríntios 4, a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou as pessoas, ele colocou como uma venda nos olhos, para que as pessoas não enxerguem o Evangelho. E o diabo, ele quer que as pessoas não enxerguem o Evangelho, porque quando o Evangelho, irmão, ele ilumina os olhos, a pessoa começa a perceber o quê? Preciso de mudança, preciso melhorar, preciso de Deus, eu sei, eu necessito de Deus. A pessoa começa a notar o quanto ela é o que? Passageira, o quanto ela é efêmera, ou seja, uma pessoa que está passando. E quando eu tento passando, eu estou falando o curto período de tempo que eu tenho na terra. Eu estou um pequeno período. Por mais que eu viva bastante, digamos que eu consiga aí a graça que Deus falou quando ele fez aquela mudança após dilúvio, né? Ele falou, a vida do homem será 120 anos. Por mais que eu consiga viver 120 anos, ainda assim, são poucos anos. E eu estou de passagem. E aqui, irmãos, é o período da história
tanto minha como de qualquer homem e mulher, o período mais curto da sua existência. Nosso período mais curto, qual que é, irmãos? É o período que a gente vive aqui na terra. Por que é o período mais curto? Porque na eternidade, a gente entende eternidade como não haverá fins de dias. É um período sem tempo. Irmãos, nós vamos viver a eternidade. E aonde nós vamos viver a eternidade? Com Deus ou no castigo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo de número 25 e versículo 41. Porque o inferno é preparado não para o ser humano, não para o homem e para a mulher, mas para o diabo e os seus anjos. É para o diabo que foi preparado o inferno, não para mim e nem para vocês. E Jesus veio manifestar a sua palavra para que a gente não possa seguir o caminho do diabo, ou seja, da destruição eterna. Mas o Senhor veio nos trazer o caminho da vida com abundância. E aqui no capítulo 8 de Marcos, Jesus está fazendo essa ministração maravilhosa, colocando as pessoas, irmãos, dentro da possibilidade, mostrando para elas que, embora para o homem é difícil, né, entrar no céu, para o homem, para o ser humano, é difícil entrar no céu, mas Jesus ele fala, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Por causa de quem? Do Evangelho. Quem nos conduz ao céu? O Evangelho. Quem mudou a nossa história? O Evangelho. Quem vai fazer com que a gente possa herdar o reino dos céus? O Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas de que Jesus morreu por nós e nos torna filhos e filhas de Deus através da crença no seu santo nome. Romanos, aleluia, capítulo de número 10, 9, é isso? 10, 9. Diz que se você crê em Cristo no coração, confessar que Jesus é o Senhor com a boca, crer no coração e confessar o Senhor Jesus com a boca, você vai ser salvo. É isso que o Evangelho faz para a minha vida e para a sua vida. E Jesus está ministrando as pessoas ali. E o que a gente enxerga ali? Que Jesus, mesmo ministrando as coisas aqui espirituais, Jesus observa que aquelas pessoas têm uma necessidade, o que? Física. Aqui as pessoas estão 3 dias ouvindo Jesus falar. Imagine, 3 dias em jejum. Aleluia. Jejum. Para ouvir Jesus falar. Que interessante, hein, irmãos? Aqui diz, o versículo 2. Tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. É um jejum meio na marra, porque ninguém tem o que comer, mas o pessoal está ali em jejum. E a gente entende que jejum é o que, irmãos? É uma ação, é uma escolha pessoal, em que eu vou transferir a minha dependência do alimento para Deus, para buscar o Senhor, para poder ouvir a voz de Deus, para poder ser mais próximo a Ele, para eu poder receber bênçãos espirituais, para que Deus possa primeiramente mudar o meu coração e a minha mente, para depois Deus operar em outras áreas da minha vida. Então, quando eu estou em jejum, embora muitos tenham uma visão equivocada do jejum, que pensam que o jejum é apenas um ato de barganha, a qual eu fico sem comer e falo para Deus, está aqui, meu Deus, o meu propósito, o meu ato de não comer, o meu ato de jejuar, para o Senhor me dar uma determinada coisa, uma determinada bênção, eu troco contigo, eu fico sem comer e tu me dá aquilo que eu quero. As pessoas às vezes pensam assim, mas não é essa maneira correta de se pensar. O jejum é você ter condições de você estar mais perto de Deus, ser mais dependente de Deus. A ideia da transferência, da dependência da comida para Deus é ser dependente mais ainda de Deus. Você pode já ser dependente de Deus, mas quando você jejua, você se torna uma pessoa ainda mais dependente. E aí você sendo mais dependente, o que acontece com você? Você tem a oportunidade de ter os seus ouvidos espirituais abertos de uma maneira mais sensível e ouvir a voz de Deus e poder, irmão, ter direcionamento do Senhor. E aqui o povo está agora dessa forma, irmão, meio que eu falei, meio que na mar, porque estão no deserto, e o deserto é um lugar aonde há escassez. Veja só, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de
dificuldade. Deserto é lugar aonde é necessário intervenção para que a pessoa possa sair dessa situação. E aqui Jesus, observando tudo isso, ele quer fazer uma mudança na vida das pessoas. Porque ele sabe, irmãos, que apesar do jejum ser necessário algum período da vida do homem e da mulher, ele sabe que a pessoa não pode permanecer em jejum fora do padrão normal. E ainda mais se a pessoa precisar se esforçar, porque ali eles iriam caminhar no deserto, lugar que de dia é um calor muito grande, de noite é um frio excessivo, e eles iriam se esforçar bastante. Imagine se esforçar sem estar alimentado. Jesus, ele falou, olha, se eu deixar eles irem assim, eles moram longe, eles desfalecerão no meio do caminho. E eu não quero que ninguém desfaleça. Jesus quer que alguém desfaleça fisicamente? Não. Jesus não quer isso. É desejo de Jesus que as pessoas passem dificuldade de tal forma que ela não tenha força para poder mais fazer nada? Não, não é essa a vontade de Deus. Mas pastor, por que eu passo dificuldades? Por que eu tenho tanta luta na minha vida? Eu quero dizer para você que não é pela vontade de Jesus, não é a vontade de Deus. Geralmente nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Geralmente nós estamos em dificuldades porque nós nos enfiamos nas dificuldades. Nós estamos passando um momento difícil porque nós, no nosso passado, infelizmente, mesmo distantes de Deus, nós optamos por fazer coisas que geraram essas situações de conflito na nossa vida. Só que o Senhor é tão bom que, embora Ele não tenha feito nada disso que nós estamos passando, não é culpa dele, não foi porque Ele quis. Ele, na verdade, sempre quis te dar uma força para você não ir para este local. Embora Ele sempre quis intervir, você não tinha deixado antigamente, porque você não dava ouvido para Ele, porque os seus olhos estavam tampados para a verdade, porque você não conseguia enxergar os erros que você estava cometendo. Embora tudo que tem acontecido na sua vida foi por causa de sua escolha, porque do que se queixa o homem e a mulher, senão por causa dos seus próprios pecados e erros. Quando se queixa é por causa dos erros. Embora Deus não fez nada para te prejudicar, o que Jesus faz? Ele quer e Ele vem intervir, vem nos ajudar, vem amenizar a situação, vem trazer transformação, vem trazer mudança para a minha vida e para a tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor. E é isso que acontece aqui, glórias a Deus. Muitas das pessoas que estavam aqui no deserto, elas foram buscar Jesus porque estavam com sede espiritual, mas estavam com muitos problemas. Geralmente a pessoa que está com problemas, ela vai atrás de Jesus, vai atrás de Deus. Infelizmente, muitos vão atrás do Senhor para que o Senhor venha resolver, solucionar as suas mazelas e as suas dificuldades. Só que Jesus é tão bom que Ele não se incomoda com isso, porque Ele sabe que essas pessoas poderão, a partir do momento de entenderem a vontade de Deus, não mais se envolver com mazelas, não mais fazer coisas que vão trazer frutos ruins para a sua vida. Então o que Jesus vai fazer? Trabalhar na vida dessas pessoas com a palavra, porque quando a palavra trabalha na minha vida, trabalha na sua vida, trabalha na vida daqueles que dão lugar a Deus, o que a palavra fornece? Condições da pessoa viver uma vida melhor, uma vida na presença de Deus, tomar as escolhas certas, não permitir que o diabo possa entrar na sua vida pessoal, dentro da sua família, dentro dos seus negócios e te destruir, porque o diabo ele vem matar, roubar e ele vem destruir, segundo João 10:10, mas Jesus veio dar vida e com abundância, ou seja, a partir do momento que a palavra penetra no meu coração, eu tenho condições de repelir o diabo, eu tenho condições de, em nome de Cristo, expulsar o mal e tomar a escolha certa que vai fazer eu ser alguém vitorioso na minha jornada aqui na terra. Jesus, ele olha ali e fala, eles vão se desfalecer no meio do caminho. Aí tem aqui os nossos queridos discípulos, versículo 4, os discípulos responderam, de onde poderá alguém saciar esses de pães aqui no deserto? Ser discípulo de Jesus é uma bênção, mesmo porque os discípulos estão aprendendo a ser crente, e a gente vai tendo identificação com a palavra.
aqui mostra eu e vocês num momento em que a gente ainda está meio vacilando. Ou seja, eu estou aprendendo ainda. O meu olhar ainda é muito terra. Pastor, o que é olhar terra? É apenas enxergar o natural. Aqui os discípulos estão enxergando o natural. E o que é o natural aqui? Deserto, lugar de escassez. Eles estão olhando para o próprio bolso. Aqui, os discípulos não estão com dinheiro suficiente para comprar pães e peixes para essa multidão, que é uma multidão de 4.000 pessoas. Imagine, quanto de pão você vai comprar para uma multidão de 4.000 pessoas? Isso aqui eu estou falando de homens. Se agregarmos as mulheres e as crianças que estavam junto, nós temos aí, no mínimo, 10.000 pessoas. Para mais do que isso, né? Porque naquele tempo não é o tempo atual, né? No tempo atual, um casal tem, vamos dizer, estourando muito 2 filhos. E quando eles estão empolgados, 3, né? Mas lá não, esse tempo é o tempo que o casal tem 5, 6, 10, tem mais do que 10 filhos. Aqui é o tempo em que há um povo que ele não tem o que tem nos dias de hoje. Então, a gente está falando de 10.000 pessoas, mas pode ser um número muito maior, até mesmo o dobro. Pode ter aqui 20.000 pessoas reunidas ali em torno de Cristo. Mas o que é o normal ali? Um deserto, escassez, não tem pão naquele lugar. Mas naquele lugar também não tem padaria. Lá também não tem o que, irmão? O lugar, irmão, que vai fornecer pão. Ainda que eles tivessem o dinheiro, não teria o que? O local para fornecer o alimento. Seja, irmãos, o pão ou seja o peixe que eles vão comer. Então, olhando pelo lado humano, o lado, vamos dizer, carnal, o lado que não é sobrenatural, aquilo que o ser humano está acostumado, ele olha e fala, não tem jeito de mudar uma situação como essa. E aqui eu não estou falando do descrente, aqui está dizendo o discípulo. Irmãos, a gente como discípulos, às vezes a gente olha e fala, não tem jeito de mudar. A gente olha assim, o que poderá ser feito? Porque aqui ninguém entende nada, aqui ninguém está sabendo. Eu olho, eu não vejo uma solução. Olhar humano, eu não vejo solução. Olhar do discípulo que está aprendendo a ser crente, eu não vejo como mudar essa situação. E eles abrem um coração para quem pode mudar essa situação, que é Jesus. Porque eles falam aqui, de onde poderá alguém saciar esses de pão aqui no deserto? Aqui, irmão, não é uma afirmação, aqui é uma pergunta. Eu quero saber como pode mudar essa situação. Aqui, irmãos, para nós, dentro desse contexto bíblico, é uma oração. Senhor, eu não sei como se pode mudar uma situação como essa. Quem que pode fazer algo para trazer pão aqui para esse povo nesse deserto? Nós estamos num lugar de escassez. O que vai ser feito? Eu não tenho entendimento. Eu não sei o que se fará. Mas está falando para quem? Para Jesus. Qual que é a diferença e qual que é o pensamento de falar isso para Jesus? Irmãos, tem total diferença de você falar para Jesus ou falar para outra pessoa que não vai resolver o seu problema. Geralmente, irmãos, as pessoas, inclusive discípulos, irmãos e irmãs na fé, eles costumam falar muito do que estão passando para outra pessoa. E geralmente, nem sempre é uma pessoa que vai ajudar em oração, é uma pessoa que vai ouvir e às vezes vai ajudar a pessoa a ficar mais para baixo. Porque a pessoa diz assim, eu não tenho condições. A pessoa fala, é verdade. Aí a pessoa fala, eu acho que não vai mudar essa situação. E a pessoa fala, também acho que não vai mudar a situação. Aí você já está, irmão, sem fé, e você fala para alguém que não tem fé, e a pessoa que não tem fé retransmite o não ter fé dela para você. Bate e volta, né? Eu não creio, a outra fala, é verdade, você não pode crer, não vai acontecer nada, não vai mudar. E aí, irmão, o que acontece com uma pessoa que ouve coisas que vão deixar ela para baixo? Ela não vai se mover naquilo que o crente tem de se mover. E como o crente se move? Dizendo, batendo no peito, eu consigo. Hoje nós temos aí as ministrações de autoajuda, as ministrações positivistas, onde as pessoas falam, eu consigo, eu tenho força, eu sou, eu aconteço, e vai buscar a força em si mesmo. Logicamente que não. A força do cristão, a força do homem e da mulher de Deus não está em crer em si e nos seus pensamentos positivos. Jamais o meu pensamento de mim mesmo vai produzir aquilo que eu preciso. Mas o que vai fazer a diferença é eu ter contato íntimo com Jesus, contato íntimo com Deus.
Porque o Evangelho não mostra que você vai confiar em você. Quando eu começo a confiar em mim mesmo, eu vou quebrar a cara. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E aí ele não está falando apenas do semelhante. Na continuação do versículo diz que faz do seu braço a sua força. Ou seja, a meritocracia, eu confio na minha força pessoal, no meu intelecto, no esforço que eu tenho, nas coisas que eu faço, e eu não estou desmerecendo você mesmo, ou dizendo que você não pode aprimorar as suas habilidades, mas eu quero dizer que as nossas habilidades distantes de Deus vão fazer muito pouco, mas se as nossas habilidades estiverem em Deus, vai fluir algo diferenciado. Se a minha confiança estiver firmada no Senhor, a glória de Deus vai se manifestar na minha vida. Por isso que eu não vou ficar falando problemas pessoais para quem não pode somar comigo. E quando eu estou falando somar, é me ajudar a orar na presença de Deus e me fazer aproximar do Senhor. Embora os discípulos estão com dificuldade de crer, porque eles estão começando a caminhar com Jesus, e quem começa a caminhar com Jesus tem dificuldades, e isso é normal. E quando eu estou falando normal, eu estou falando de pessoas que estão aprendendo a ser crente. Não estou falando que é normal você não ter fé, não estou falando que é normal você ficar sempre com dúvida, não é isso. Eu estou falando que é normal você começar a caminhar com Deus, e você está precisando crescer e surgir situações que vão fazer com que você pense, que você questione, como eles questionaram: que momento difícil, Senhor, como poderá mudar essa situação? Nós estamos num lugar de escassez, de onde virá pão, de onde virá peixe, como poderá ser mudada essa situação? Jesus me responde. A Bíblia diz: clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, mas que eu te revelarei. Se eu falar com Jesus, Jesus vai falar comigo. É, pastor, é verdade? É verdade. Se eu e vocês nos movermos em oração e conversarmos com o nosso amado Jesus, se nós que amamos Jesus permitirmos, Jesus vai falar conosco. Por que eu estou falando permitirmos? Porque tem muita gente que não quer ouvir Jesus. Às vezes até pergunta as coisas para Jesus, mas quando Jesus vai falar, ele não deixa Jesus falar. Vocês acreditam que tem pessoas que fazem Jesus se calar? Pastor, isso é uma blasfêmia. Não é blasfêmia não, eu estou falando algo seríssimo. Tem pessoas que não querem ouvir o Senhor. Tem no Antigo Testamento versículos, quando Deus está falando, antes de punir Israel, geralmente em Jeremias, a gente encontra a maioria desses versículos. A Bíblia diz assim: eu vos enviei profetas, eu enviei pessoas para ministrar na vida de vocês, e vocês me viraram as costas, não quiseram ouvir a minha palavra. Vocês são pessoas de dura cerviz, vocês não quiseram ouvir a minha voz, e aí quebraram a cara. Tem pessoas que até falam com Cristo, mas na hora de ouvir Ele responder, de ouvir a instrução, elas se recusam e por causa disso permanecem nas dificuldades. Mas graças a Deus aqui os discípulos estão aprendendo a ser crente, estão tendo uma disposição de querer ser mais próximo de Jesus. Geralmente o discípulo que está caminhando há pouco tempo, ele está aprendendo a ser crente, ele tem disposição de querer ouvir Jesus. Que eu e vocês possamos ser sempre aqueles que têm disposição de ouvir Jesus. Que nós possamos ser pessoas que têm disposição, que queremos ouvir a voz de Jesus, que queremos ser instruídos por Ele, que nós sejamos o que Ele tem chamado de ovelhas que conhecem a sua voz. Porque Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando Ele fala conhece, Ele estava dizendo em outras palavras: aqueles que eu chamei, aqueles que são as minhas ovelhas, eles estão acostumados a ouvir a minha voz. Existe uma diferença grande de uma ovelha que nunca ouviu a voz de um pastor e ela vai começar a se acostumar a ouvir a voz desse pastor. A primeira vez que ela ouvir a voz desse pastor,
ela vai começar a gravar essa voz. Aí tem a segunda vez, tem a terceira vez, tem a quarta vez, até o momento que essa ovelha vai ter, irmão, plena consciência dessa voz desse pastor. E quando ela tem essa plena consciência, ela não confunde a voz desse pastor com a voz de outro pastor, ou de outra pessoa, ou de um mercenário. Por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Em outras palavras, aqueles que eu tenho chamado para ser discípulos, eles estão acostumados a ouvir a minha voz, e elas sabem quem sou eu que estou falando, e elas não seguirão a voz do mercenário, elas não seguirão a voz daquele que é contrário à minha verdade, eles não vão seguir uma voz que não seja minha. Jesus, ele falou para os discípulos, após eles questionarem. Primeiro ele perguntou: quantos pães tendes? Aleluia. Você vê que no deserto, num lugar de escassez, não estava totalmente sem nada. Havia pães naquele lugar. Eram muitos pães, pastor. Eram quantos pães? 7. Eram 7 pães. Mas Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Aí responderam: nós temos 7 pães. Alguém poderia dizer: mas é muito pouco. Mas Jesus, ele quer trabalhar no pouco que nós temos. O que é o pouco seu hoje à noite? Hoje de manhã, aliás. O que é o seu pouco? Aleluia. Deus, ele quer trazer uma multiplicação para o pouco que você tem. Ele quer trazer abundância, transformando o pouco que você tem. Pastor, mas o meu dízimo é tão pequenininho, é tão pouquinho. Deus quer trazer uma multiplicação desse pouquinho que você tem. Pastor, a minha fé é tão pequena, e é nessa fé que o Senhor quer multiplicar. Pastor, eu tenho orado tão pouquinho. Continue orando, porque é nessa oração que é pouca que o Senhor vai transformar no período maior de relacionamento com Ele. Pastor, mas é tão pouco que eu tenho para oferecer a Deus, eu posso separar apenas alguns minutos para ler a Bíblia. É nesse pouco que o Senhor quer multiplicar. Pastor, é muito pouco que eu tenho. Quando eu vou fazer a minha célula familiar, a nossa familiar semanal, eu só tenho ali 15 minutinhos para fazer. Faça, porque é nesse pouco que o Senhor vai trabalhar e trazer multiplicação. Pastor, no meio das minhas dificuldades, é muito pouco que eu tenho, mas eu quero servir a Deus, eu quero apresentar esse pouco que eu tenho para Deus. Faça isso, porque Jesus, ele quer mudar a sua história e fazer uma multiplicação, trazer abundância no pouco que você tem. E aí Jesus ordena e fala: multidão, sente-se. Aleluia. Jesus tem capacidade de fazer uma multidão sentar. Sentar para ser abençoado, sentar para ser tocado, sentar para ver transformação, sentar para poder receber algo de Deus. Eu quero dizer que nós aqui da fé, o Senhor está trabalhando na nossa vida para que a gente possa ser um canal de bênção, para atingir uma multidão, para fazer com que essa multidão seja abençoada através das nossas vidas, porque o Senhor tem um milagre de multiplicação através de nós também, para levar o pão, para levar o alimento do céu para aqueles que estão precisando, para aqueles que hoje estão, irmão, num deserto, porque Deus preparou ali aquele momento de Jesus com os discípulos irem no deserto e lá no deserto alimentarem uma multidão. Eu quero dizer que nós estamos num deserto espiritual aqui dentro dessa região onde nós estamos, e nessa região onde que há um deserto espiritual, Deus quer preparar uma abundância de pão para mudar a história de uma multidão que o Senhor está preparando cada um de nós como igreja, como a igreja do Senhor, para poder levar, irmãos, aquilo que vai saciar a fome deles e delas. Aleluia. Jesus falou para a multidão se sentar. E aí ele pegou os 7 pães. E ele deu graças. O que é dar graças? Orar. Ele orou para que Deus multiplicasse os pães. E aí ele partiu o pão.
e ele colocou na mão dos discípulos. E os discípulos, irmãos, passaram a distribuir. Eu quero que você note algo especial. Jesus poderia ter feito uma oração e surgido os pães na mão de cada pessoa que estava lá naquele lugar. Porque Jesus poderia fazer isso. Era só ele fazer uma oração: Deus, aqui está o pão, eu dou graças ao Senhor, obrigado por esse pão, e que surja pão na mão de todo mundo que está aqui. Jesus poderia ter feito isso. Jesus poderia fazer isso, mas ele não fez. E quando Jesus não faz uma coisa e ele faz uma coisa de uma certa maneira, existe um motivo, existe um porquê, existe um trabalhar, existe uma manifestação gloriosa da parte de Deus. O Senhor ensinou aqui que Deus tem abundância para entregar para as multidões, para muitas pessoas, mas essa abundância não vai surgir na mão das pessoas sem que elas tenham um referencial, sem que elas vejam que Deus está providenciando algo para a vida delas através de quem foi abençoado primeiro. Ou seja, Jesus abençoa vidas e torna elas não somente pessoas abençoadas, mas abençoadoras. Ou seja, ele abençoa os discípulos para que os discípulos vão e repartam a bênção com outras pessoas. E é isso que nós vemos aqui na palavra de Deus. A gente vê Jesus dando graças pelo pão, entregando um milagre na mão dos seus discípulos, para que os seus discípulos venham entregar esse milagre na mão da multidão. Aleluia. Para a glória dos discípulos? Não, para a glória de Jesus. Mas para os discípulos serem participativos no reino, para que os discípulos entendam o que é a unidade, para aquilo que os discípulos venham entender que eles fazem parte do corpo, para que os discípulos venham entender que eles têm algo importante para fazer, porque sem eles a multidão não seria alimentada. Note que sem você a multidão não vai ser alimentada, por mais que a multidão esteja precisando. Deus, o Senhor, escolheu os discípulos, escolheu eu e vocês, para repartirmos a bênção sobrenatural da abundância que Jesus está enviando para as nossas vidas, também para as outras pessoas, porque os discípulos também foram alimentados, mas Jesus queria também alimentar a multidão, e Jesus iria e usou quem? Os discípulos. Quem é discípulo da glória? E aleluia, diga: eu sou, aleluia, abençoado e abençoador. Diga: eu sou abençoado e abençoador. Glórias ao nome santo do Senhor. E aí, irmãos, Jesus entregou para os discípulos a bênção e falou: eu quero que você reparta a bênção com as outras pessoas também. Aleluia. E os discípulos prontamente fizeram aquilo que Jesus ordenou, porque aqui eles já são ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. Eles receberam os pães e foram distribuindo. E Jesus também pegou os peixinhos e deu graças e fez a mesma coisa. Não é só pão, não. Eu quero que vocês distribuam também o peixe. Vamos comer pão e peixe. Aleluia. Eu vou ter diversificação. Eu vou dar, além do pão, eu vou dar o peixinho também. E as pessoas começaram a comer, e começaram a comer, e começaram a comer. E todos foram comendo, e participaram do quê? Do milagre da abundância, do milagre da providência. Os discípulos tiveram a experiência sobrenatural. Eles entenderam que um deserto não é problema se Jesus estiver com você no deserto. Você tem de entender que a dificuldade ela não é tão grande assim se Jesus estiver com você na dificuldade. O deserto, irmão, embora seja um lugar de escassez, a escassez não pode prevalecer se Jesus estiver no deserto com você, e você der ouvido a Jesus, e você ser participativo com Jesus dentro do projeto dele, de transformação do ambiente de escassez para ser um ambiente abençoador de pessoas. Irmãos, vejam só, as pessoas ali poderiam ter um parafuso e falar assim: como aconteceu num lugar onde não tem pão, surgir pão? Num lugar onde não tem peixe, porque deserto não é rio, não é lago, não é mar. Mas lá, aonde não tinha peixe, surgiu muito peixe. Por quê, irmãos? Porque Jesus resolveu mudar a situação daquele deserto. Jesus resolveu trazer abundância aonde havia escassez. E os discípulos foram participantes dessa transformação
radical. Jesus, Ele vai nos usar para ser transformadores de situações de escassez, para trazer a abundância do reino. Abundância espiritual e agora também abundância física, financeira, abundância de alimento. Aleluia. E a Bíblia diz, e todos comeram. Eles não somente comeram, mas ficaram saciados, satisfeitos. Aleluia. Foram abençoados. Aleluia. Tiveram a sua necessidade física suprida, mas acima de tudo, a necessidade espiritual. E a bênção do Senhor é tão abundante que além das pessoas comerem, lá os 4.000 homens, ou as 10 ou 20.000 pessoas que comeram neste lugar, a Bíblia diz que foram recolhidas 7 alcofas. O que é alcofa, pastor? É um grande cesto. É um grande cesto. 7 alcofas foram ali ajuntado daquilo que sobejou ou daquilo que sobrou. Aleluia. Imagine, irmãos, quem ajudou ali, quem deu pães, quem deu peixe. Aleluia. Jesus não deve nada para ninguém, você vê? Aleluia. Quem doou os peixes e os pães foi abençoado aqui com abundância também. O que a gente entende disso? Que se eu entendo e eu posso ajudar dentro do transbordar de Deus, eu sou instrumento de Deus, eu também vou ser beneficiado. Aleluia. A bênção é tão grande que transborda para uma multidão, mas também vem um retorno maravilhoso. E é isso que Deus faz. E o versículo 9 diz, e os que comeram eram quase 4.000, que a gente entende aqui, que eu falei para vocês, de 4.000 homens, de 10.000 pessoas até 20.000 pessoas. E além disso, termina dizendo, e despediu-os. Eles voltaram para as suas casas, para os seus lares. Mas eles não voltaram da mesma maneira que chegaram. Porque a gente entende que as pessoas chegaram lá com fome espiritual e nós também vemos que eles tinham fome também física. Jesus supriu a fome espiritual, Jesus supriu a fome física. Deus deu, através de Cristo, pães para todas as pessoas ali, peixes. Eles se saciaram. E além da gente ver essa transformação toda dessa situação, a gente viu pessoas que se aproximaram de Deus, essa multidão. E discípulos que aprenderam a ser mais crentes, pela experiência que eles tiveram com Cristo e com a sua palavra. E é isso que Jesus faz, e é isso que Deus coloca no meu coração, nessa palavra, que durante essa semana vai trazer, irmãos, uma noção diferente para a sua vida. Porque essa palavra, ela quer que você entenda coisas importantíssimas. É que deserto não é e não será algo que vai te destruir. Embora haja escassez, Jesus ele transforma a escassez em abundância através da sua oração e da sua palavra. Jesus quer ensinar com situações difíceis. É isso que Deus está ensinando conosco nessa palavra. O deserto era uma situação para o homem normal que não poderia ser mudada, mas Jesus mudou aquela situação para ensinar quem? Os discípulos, para ensinar a multidão, para alcançar pessoas. Então o deserto que você está passando, a dificuldade que você está passando, Jesus vai transformar ela. Jesus vai mudar essa situação. Jesus vai te dar experiência. Nós aprendemos com essa palavra que é necessário conversar com Jesus, às vezes perguntar, indagar a Jesus. A gente precisa ter uma vida de oração, mas a gente precisa ter também no coração a ideia de que Jesus vai nos responder, e a gente precisa ouvir a voz de Jesus. Aqui nós vemos os discípulos perguntando e Jesus respondendo, Jesus guiando, Jesus mostrando o que deve ser feito, Jesus colocando as mãos no pouco que eles tinham e multiplicando um pouco e muito, transformando a situação da multidão, mas acima de tudo transformando quem? Os discípulos. Nós somos discípulos, você é discípulo,
Nós fomos chamados para ser discípulos. Jesus está nos ensinando. Jesus quer que nós caminhemos com Ele. Jesus quer que a gente entenda a vontade dEle. Aqui a multidão foi despedida, voltaram para casa de que forma? De uma maneira diferente. E os discípulos que continuaram caminhando com Jesus depois dessa situação, eles caminharam para um novo milagre. Eles caminharam para o quê? Uma nova experiência. E eu quero ensinar aqui, com esse término, que a multidão que foi tocada, que futuramente seriam mais discípulos agregados, pessoas que iriam crescer mais na fé, pessoas que foram abençoadas, indo para os seus lares, a vida delas foi transformada de uma forma maravilhosa. Mas os discípulos estiveram aqui, irmão, sendo preparados para ter mais experiências, porque o versículo não termina aqui, vem o versículo 10, e aí vai encerrar no 38, aí vem o capítulo de número 9, que dá uma continuidade na experiência dos discípulos. Eu quero dizer que Deus tem mais experiências para cada um de nós, que estamos aqui vivendo o sobrenatural de Deus, que estamos vivendo um momento em que o Senhor está falando que as multidões serão abençoadas pelas nossas vidas. Então eu quero que você se encaixe, você entende o chamado de Deus para a sua vida. Deus te chamou para um momento espiritual e maravilhoso aqui na Igreja Fé, que o Senhor está derramando glória sobre ela para transformar toda essa região onde nós moramos. Então, irmãos, hoje Deus está falando, as experiências sobrenaturais apenas iniciaram nas nossas vidas. E Deus tem muito mais para mim e para vocês. Amém?